Bom, agora que já vimos em ação vários dos personagens que provavelmente protagonizarão a guerra final de One Piece, é hora de atualizar o ranking dos personagens poderosos da atualidade, evidentemente na minha opinião. Porque após muito tempo e muitas lutas que ocorreram ao longo do arco atual, agora tenho uma visão mais clara da escala de poder em comparação com o ano passado, já que Oda finalmente revelou certos poderes com os quais podemos especular um pouco mais do que tínhamos antes. Mas, como sempre, antes de começar, é preciso ter em mente algumas coisas para que tudo seja entendido corretamente. Primeiro, como mencionei, tudo é baseado na minha opinião. Se você gostaria de compartilhar o seu ranking, pode fazê-lo facilmente nos comentários abaixo. Em segundo lugar, é preciso considerar que, como coloquei no título, os personagens têm que estar vivos, ou seja, atuais e também em seu auge atual. Ou seja, não devemos avaliar seus melhores momentos do passado. Por exemplo, Sengoku ainda está vivo e em seu auge estaria facilmente entre os 10 primeiros, mas atualmente está velho. O mesmo acontece com personagens com potencial para o futuro, como Kobe ou Zoro, que atualmente não estão no topo, mas no futuro podem estar. E por último, vou incluir também personagens que pela narrativa devem ser poderosos. Claro que não nos mostraram muito de seu poder, mas são líderes de organizações poderosas ou têm sido muito bem falados. Então, como eu disse, pela narrativa, devem estar presentes da mesma forma. Quando chegar a vez deles, vou explicar melhor. Entendendo tudo isso, podemos começar com o top 10, os personagens vivos mais poderosos de todo o One Piece. Top 10 Kizaru. Em si, todos os almirantes são considerados o poder mais importante dos marinheiros e os atuais são Kizaru, Ryukyu e Fujitora. No entanto, dos três, Kizaru é o mais experiente e poderoso, mas também não há uma diferença abismal com os outros. O caso é que Kizaru possui a fruta Pika-Pika no Mi, uma fruta do diabo que lhe confere controle total sobre a luz. Vimos ele lutar recentemente contra Luffy no arco de Egghead, mas também não pôde mostrar todo o seu poder pelo simples fato de que lhe disseram que não podia destruir a ilha, mas é evidente que ele merece essa posição, porque se quisesse, poderia rivalizar com muitos do topo e até ganhar em certas circunstâncias. Top 9 Kuzan. Kuzan era almirante da marinha, mas deixou a organização após sua derrota para Sakazuki Punk e Hazard. Além disso, a batalha durou vários dias e mudou o clima daquela ilha. Após sua fuga, Kuzan viajou sozinho por um tempo antes de se juntar aos piratas de Barba Negra e se tornar um dos 10 capitães titânicos da tripulação deste Yonkou. Kuzan foi treinado por Garp, o herói da marinha, o que aumentou enormemente seu poder físico geral, e também possui a fruta Logia que lhe permite manipular o gelo à vontade. Além disso, o Haki de Kuzan é impressionante, pois permite que ele lute contra oponentes que têm uma vantagem elemental sobre ele, neste caso, Akainu ou até mesmo Ace. Na verdade, ele também conseguiu derrotar Garp em uma luta, embora este último tenha ficado ferido e superado em número. E como se isso não bastasse, recentemente em um flashback foi revelado que ele podia igualar sua força com a de Garp. Então não é alguém para ser subestimado. No entanto, o coloco no 9º lugar, porque os sonhos e convicções dos personagens em One Piece são uma estatística a ser considerada e atualmente Kuzan parece ter diminuído seu nível. Quem sabe se no futuro ele voltará ao seu auge ao querer conquistar algo. Top 8 Gorosei. O Gorosei está acima de tudo existente no mundo, sem dúvida. Durante muito tempo, os fãs têm especulado se eram lutadores ou simples políticos, e como venho dizendo, finalmente é confirmado no mangá que eles são lutadores e com frutas que parecem extremamente poderosas. Por exemplo, Saint J. Garcia Saturno, um dos 5 anciãos, viajou até a Ilha Red para aniquilar todos que se opusessem a ele. E como vocês sabem, em Egghead há atualmente uma guerra sem precedentes e com personagens muito fortes. Então seria tolice se ele fosse para lá se fosse fraco. Portanto, é muito provável que os 5 anciãos sejam veteranos na luta e tenham uma experiência ancestral. Além disso, outro dos 5 anciãos, chamado Juro ou Careca, foi visto segurando uma espada e é teorizado que seja um dos 6 Mamono, implicando que não são pessoas normais. Talvez no futuro subam mais no ranking, mas por enquanto, aqui no top 8, parece mais do que coerente. Top 7 Barba Negra. Considerado por muitos como o último vilão da série Barba Negra, é sem dúvida um dos personagens mais fortes de One Piece, pois é o único personagem com 2 frutas do diabo, a chama e uma fruta do diabo tipologia que lhe permite anular os efeitos de outras frutas do diabo e manipular a escuridão, e a Gura Gura no Mi, com a qual pode criar terremotos em qualquer lugar. Além disso, disse que esta fruta do diabo em particular tem o poder de destruir o próprio mundo.
tornando um dos personagens mais fortes da série apenas por ser seu usuário. E agora entramos em debate e crítica. Eu coloquei Barba Negra no top 7 sim, muitas vezes disse que ele é no mínimo top 3. Bem, a razão é simples. Percebi algo que Oda quer fazer com Barba Negra, que é escalá-lo ao mesmo ritmo que Luffy. Explico-me desde sempre. Barba Negra estava vários passos à frente de Luffy no time Skip. Mais especificamente, no passado, ele conseguiu ferir gravemente Shanks e já possuía uma de suas frutas, sem contar que podia detectar o Haki, então podemos assumir que ele já o tinha dominado. No time Skip, ele ganhou mais uma fruta e muita experiência, além de uma tripulação quebrada. Mas claro, Luffy, a partir de Wano, aumentou exponencialmente seu poder, primeiro com Hakis avançados, observação, armamento e conquistador, e depois despertou sua fruta. Neste ponto, penso que os dois personagens estão empatados. O problema é que eu me inclino mais para Barba Negra, mas o que vimos na luta entre Barba Negra e Law mostrou que ele é poderoso, mas não tão poderoso quanto os tops mais altos, já que ele e outros comandantes de sua tripulação tiveram dificuldade em derrotar a tripulação de Law. Obviamente, Barba Negra saiu vitorioso e poderia ter continuado a lutar perfeitamente, mas minha percepção inicial era de que seria uma vitória rápida, como aconteceu com Shanks contra Kid. Então, coloco o Teaz neste top 7 porque ainda precisamos ver seu verdadeiro potencial, ou seja, despertar suas duas frutas, obter outra que talvez seja uma Zoan, e nos mostrar Hakis avançados e até mesmo aqui, o Conquistador, ou seja, ainda tem muitas coisas para nos mostrar que o posicionarão no final como o número 1 ou 2 dos poderosos no futuro. Top 6 Luffy. Aos 19 anos se tornou um imperador do mar. Na verdade, ele é o mais jovem de toda a lista e com o potencial e talento para se tornar obviamente o mais poderoso. No final da obra, ele conseguiu derrotar a criatura mais poderosa, Kaido, e também despertou sua fruta, o que era praticamente impossível para qualquer ser, sem contar seus Hakis que já estão em formas avançadas. O problema atual de Luffy, já que está quase alcançando seu auge, é sua estamina, que é apenas uma questão de tempo para que ele domine completamente sua fruta 100%. O caso é que também é preciso entender que Luffy é um personagem com grande experiência em uma idade jovem. Ele não é mais uma criança porque todas as vitórias e derrotas elevaram seus níveis de compreensão em combate. E por tudo isso, para mim, atualmente Luffy está no top 6. Top 5 Akainu Sakazuki, também conhecido como Akainu, é o atual almirante da frota. Ele é tão poderoso quanto desagradável. Sua Akuma no Mi concedeu-lhe o aterrorizante poder de se transformar em lava pura, um elemento extremamente poderoso chamado magma. O que vou dizer agora é algo que não menciono muito quando falo sobre Akainu, porque presumo que as pessoas já saibam, mas vi que poucas pessoas sabem, e é que Akainu não sofreu tanto contra a Barba Branca como as pessoas acreditam. Isso se deve ao anime que retratou Barba Branca de forma muito mais heróica, mas no mangá fica claro que Akainu estava em pé de igualdade em poder com ele, e eu diria até um pouco superior. É claro que isso parte do pressuposto de que Barba Branca não estava em sua melhor forma. Então, por causa do anime e porque as pessoas odeiam esse personagem, ele é subestimado demais. Mas precisamos perceber que esse mesmo personagem é na verdade um chefão final da marinha, assim como Barba Negra é como pirata e MU é como governo mundial. Então não é absurdo pensar que ele está em uma posição tão alta, especialmente ao saber que ele e o Kiji são os únicos personagens top tier da série que sabemos que lutaram um contra o outro em um confronto 1 contra 1 por 10 dias, em seu máximo poder. Nem Roger, nem Rox, nem Barba Branca, nem Gar, nem ninguém que tenhamos visto realizar tal feito ou nos tenham dito que lutaram, sempre envolviam a tripulação ou aliados. Além disso, guardo isso para mim, mas na minha opinião Akainu terá o Haki do Conquistador, assim como Gar, Sengoku, no futuro, Kobe. Top 5 para o Louco do Akainu. Top 4 e 3 junto com Shanks e Miel. Estes dois personagens são difíceis de avaliar porque um é apresentado como o espadachim mais forte do mundo e o outro é o Yonkou, sucessor em certa medida do poder do rei dos piratas, Roger. Por isso, os coloco no mesmo patamar, para que cada um de vocês decida o que pensa. No entanto, vou dar minha opinião. Para mim, Miel vence Shanks por simples narrativa, já que nos disseram que Miel supera o estilo de espada de Shanks. E agora, por dizer isso, virá gente me dizer que Shanks não é um espadachim, ou que Shanks não usa apenas espadas, mas também pistolas, canhões, lança-chamas e é usuário de uma fruta do diabo. Se você pensa assim, tudo bem, mas não use isso como argumento, porque o Haki é um potencializador de suas habilidades básicas. É como dizer que Luffy não pode usar X no máximo nível porque usa uma fruta do diabo. Não funciona assim. Na verdade, Miel provavelmente usa um Haki algo nunca visto na obra para conseguir fazer uma espada negra. Mas, enfim, tenho minha opinião clara. Por que coloco esses dois personagens como iguais? Porque é possível que Oda exagere no poder de Shanks, já que, embora seja apresentado dessa forma na obra, o poder desses dois personagens, além disso, Shanks é um personagem amado da série e pode parecer extremamente poderoso e acabar sendo superior ao seu rival. Então,
Como não sei o que Oda fará, os deixo como iguais, embora pense que Miel vença, mas para os fãs do Shanks, que provavelmente já me odeiam, vou dizer algumas coisas. É provável que Shanks superasse Miel quando tinha os dois braços, não tenho dúvidas sobre isso. Na verdade, acredito que Miel vence justamente porque Shanks foi nerfeado 2 vezes, a diferença de poder deve ser muito marginal, ou seja, de 1%. Se um vence, tem 51% de probabilidade de ganhar, e o outro 49%, porque ambos os personagens estão no topo e se conhecem muito bem. Por fim, talvez eu faça uma análise em vídeo desses dois personagens sobre seus poderes e quem deveria vencer quem em um confronto real, mas isso é para o futuro. A propósito, se você gosta do meu conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para os próximos vídeos, e também dê um like se estiver gostando do vídeo, isso me ajuda muito a continuar criando conteúdo de One Piece e outros animes. Top 2 Monkey D. Dragon. Ele é o líder do exército revolucionário, filho do herói Garp e pai do Yonkou Luffy. Como eu disse no início, apesar de não conhecermos completamente o poder do Dragon puramente pela narrativa, ele deve estar neste topo porque é o líder da organização mais perigosa para o governo mundial e também porque é o homem mais procurado, talvez com a recompensa mais alta. Além disso, algo que sempre tenho dito sobre ele e que estou começando a ver repetido na comunidade é que o Dragon é o líder dos Monkeys, ou seja, o que Garp já foi e o que Luffy será um dia. O Dragon é o atual líder desta família. Por outro lado, ainda não se sabe por que o Dragon fundou o exército revolucionário, mas seria plausível supor que ele tem alguma informação importante que o governo mundial não quer que seja divulgada. Além disso, com quão poderosos são, o fato de terem permitido que esta organização sobrevivesse tanto tempo significaria, pelo menos para mim, que é realmente impossível destruí-los, e bem, por último, apenas entender que seu título é o de pior criminoso do mundo, pode-se supor que é um título muito poderoso. Por isso, atualmente penso que ele está no topo 2 dos mais poderosos do mundo. Top 1 é Imu-sama. Imu, o atual rei do mundo e soberano do governo mundial e possivelmente o personagem mais forte de One Piece, provavelmente foi quem destruiu o Joy Boy do século vazio, seja superando ou estando ao mesmo nível, mas algo fez com que a balança se inclinasse para ele, e digo, ele e não ela, como muitas pessoas pensam que talvez possa ser uma mulher, pois nos foi confirmado que a forma como se dirigem a ele é com Sama, que significa Chan, como por exemplo, se Saturno 6, Carlos 6 homem. Se fosse mulher, seria Santa. Então, por enquanto, confirmado que é homem até que Oda nos diga o contrário e mude drasticamente tudo com uma reviravolta. O caso é que Emu tem uma fruta rara. Uma fruta que parece ser do tipo yokai. Eu sei que esse tipo não existe, mas os yokais em poder são algo externo. Sendo um animal mitológico ou um animal pré-histórico, então, podemos supor que seu poder é baseado em algo inumano. Além disso, vimos ele lidar com um poderoso ataque de Sabó com relativa facilidade, sem contar que ele lança flechas poderosas que são praticamente impossíveis de esquivar. Por tudo isso e porque ele é um dos chefes finais, para mim, não há debate de que ele é o top 1 atual do mundo em termos de poder. E com isso, terminamos aqui o top 10 de personagens poderosos, vivos e atuais. Eu sei que vou criar muita controvérsia com alguns tops, mas como disse, é minha opinião. Então, se você concorda ou não, pode deixar nos comentários e ver se todos juntos podemos chegar a uma conclusão. Eu me despeço aqui, então muito obrigado por me ouvir e nos vemos na próxima vez. Tchau!